Bom dia, gente. Hoje nós teremos então a aula de matemática. Vamos fazer das páginas 70 até 74. Então, todo mundo com o livro aberto. Vamos aprender sobre padrões geométricos. Colocando data nas páginas de vocês e vamos observar as imagens primeiro que tem aí. Então, tem aí. Observe as imagens seguintes. Então, são imagens de padrões geométricos. Você sabe o que elas têm em comum? Então, todo mundo acompanhando a leitura comigo. Todas são constituídas por repetições de alguma forma. Há uma regularidade em sua composição. Dizemos que nessas figuras existe um padrão geométrico. Então, esse padrão a gente pode observar que depende da forma da figura ou depende da cor também. Aí, continuando a leitura. A regularidade presente nesse tipo de imagem pode ser observada nas formas utilizadas, nas cores ou em ambas. Então, é o que eu falei. Ou pode ser observada nas formas das figuras, nas cores ou nas duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser padronizado em forma e cor. Podemos observar padrões geométricos em construções, na natureza e também em obras de arte. Aí vamos agora falar sobre mosaico. Mosaico é uma técnica em que se fixam peças pequenas em uma superfície plana. No dicionário, encontramos significados relacionados à pavimentação, ou seja, ao revestimento de uma superfície. As peças de materiais e de cores variadas preenchem a superfície, formando imagens decorativas. Podem ser utilizados ladrilhos, pedras, pedaços de madeiras, vidros, entre outros. Então, a gente já fez em sala algumas vezes, por exemplo, atividades sobre colorir mandala. A mandala, por exemplo, é um padrão geométrico, que a gente, quando colore geralmente com cores padronizadas e as formas delas também são padronizadas. Virando para 71, a gente tem aí algumas imagens que são usados padrões geométricos. Vamos ler as legendas. A primeira que tem em cima, essa pequena aqui, é um mosaico feito com ladrilhos de vidro, muito comum em revestimentos de parede. Então, a gente vê aí, em alguns lugares, clubes, tem muito mosaico feito como revestimento de parede. Essa outra pequena aqui, mosaico feito com pedra, muito comum em piso. Então, isso aí é em chão. A gente vê também, às vezes em calçadas, nas ruas, a gente vê piso feito com mosaico. E essa outra maior chama-se Gypsy Girl. É um mosaico bizantino, encontra-se no Museu de Mosaicos Zeugma, na Turquia. Então, é um outro mosaico também feito com pedras. Aprendendo mais. Você já ouviu falar em ilusão de ótica? Para tratar desse assunto, vamos primeiro analisar uma figura. Discuta com seus colegas acerca da seguinte questão. A figura é estática, ou seja, parada, ou os círculos estão girando? Então, todo mundo observando essa figura aí, eu também estou observando a minha, é olhar fixamente para ela, sem piscar. Aí depois a gente vai conversar sobre a sensação que tem ao observar essa figura. Então, está aí a pergunta. Se estão girando, para qual lado? Esquerdo ou direito? Não, os círculos não estão girando. Parece estranho? Quando uma imagem engana o nosso sistema visual, falamos em ilusão de ótica. Então, isso aí se chama ilusão de ótica. Essa é uma figura estática, ela não está se movimentando. Mas, devido à ilusão de ótica, pensamos que ela está em movimento. A gente tem a sensação de que os círculos estão mexendo.
Alguns podem achar, visualizar de uma forma diferente do outro, tá, gente? Nem sempre a visualização vai ser igual, depende do comando do cérebro. Uns podem ver girando para um lado, outros podem ver girando para o outro, mas nenhuma está girando, não. Está estática, parada. Vamos, então, virar para a página 72. Na página 72, está demorando um pouquinho para carregar, mas aí, pronto. Primeira coisa que nós temos é um QR Code. Agora que vocês estão acessando o Bernoulli, procurem utilizar todos os QR Codes, que eles são importantes para fixação de conteúdo, tá, gente? A gente aprende de uma forma divertida. Geralmente é um joguinho, uma brincadeira, ou um vídeo, uma coisa assim. Então, aqui, divirta-se formando diferentes tipos de figuras geométricas com as peças desse antigo jogo chinês, que é um tangram. Então, continuando aí para baixo. Problema não é problema. Então, a primeira questão. A figura ao lado mostra... Desculpa que minha garganta hoje está arranhando. A figura ao lado mostra a superfície pintada de um azulejo em forma de losango. Dos 5 padrões a seguir, apenas um não pode ser montado com as cópias desse azulejo aqui. Prestem bem atenção. Tem 5 aqui embaixo. Somente um não pode ser montado com essa forma aqui, com esse padrão aqui. Então, vocês vão analisar todos eles, A, B, C, D e E, de acordo com esse padrão que temos aqui em cima. Vocês vão marcar o que não pode ser montado através desse aqui, tá bom? Então, é somente uma opção também para marcar. Antes de seguir, descubra o padrão dos mosaicos apresentados a seguir e complete-os. Então, a gente já fez também em sala atividade desse tipo aí. É para vocês continuarem montando até ficar tudo formadinho, até o final da linha aqui, do quadriculado, né? Vocês vão montar esse aqui, depois do lado de cá também repetir. Mesma coisa aqui, depois aqui. E assim por diante. Lembrando que tem que observar as cores, as formas, o tamanho. Vocês percebam, pegam a régua, mede o tamanhozinho, por exemplo, que o amarelinho aqui utilizou. Qual foi o tamanho que ele utilizou? Aí reproduz do lado de cá. Então a reprodução tem que ser certinha, bem medida, com régua de preferência, não façam sem régua. E as cores depois vocês vão colorir da mesma cor para ficar mais fácil da gente identificar e visualizar. Esse aqui é a mesma coisa, vai reproduzir do lado de cá e do lado de cá para ficar igualzinho ao primeiro aí. Isso aí é uma atividade até legal para fazer. E virando para a página 73, teremos atividade 36. Então, vamos lá. Na atividade anterior, os mosaicos foram construídos com figuras que se encaixam perfeitamente. Então, na atividade que vocês acabaram de fazer, reprodução aí dos mosaicos, eles têm figuras diferentes. Eles não têm somente, por exemplo, quadrado, 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 quadrado. Tem formas diferentes. Então, sem que haja espaço entre elas, e sem que uma figura fique sobre a outra. Além disso, todos esses mosaicos apresentam um padrão. Então, eles ficaram bonitinhos lá. Vocês fizeram lá bonitinho, mosaico, formou o restante até chegar ao final do quadriculado, coloriu. Então, agora vocês vão identificar e desenhar as formas geométricas de cada padrão. Então, tem aqui, lá na página 35, vocês fizeram o desenho da letra A, continuaram a letra A. Então, a letra A está aqui. E mais embaixo está o da letra B, que vocês fizeram também, que é esse verde e branco aí. Então, voltando aqui, vocês vão identificar as formas geométricas de cada padrão. Vamos observar, então, da letra A.
que a gente pode observar que tem na letra A aí? Tem triângulo, tem retângulo, tem losango, tem algumas figuras geométricas, gente. Lembra-se, figuras geométricas são círculo, quadrado, retângulo, losango, hexágono, pentágono, etc. Então, vocês vão identificar todas que tem dentro desse desenho que vocês construíram aí e desenhá-las aqui. Não precisa nem ser colorido, não. É só desenhar. Por exemplo, um triângulo, faz um triângulo aqui. Um quadrado, faz um quadrado aqui. É só assim mesmo, para identificar todas as figuras geométricas que tem lá na letra A. E na letra B, vamos fazer a mesmíssima coisa. Vai lá, identifica quais são as figuras geométricas que tem na letra B. Tem quadrado? Desenha quadrado. Tem retângulo? Desenha retângulo. Tem triângulo? Desenha triângulo. Então, todas que tiver, vocês vão desenhar aqui dentro desse quadrado também. Tá certo? Então, gente, por hoje... Não, por hoje não é só, não. Tem 74 ainda. É a última. É pouquinho, mas tem 74 ainda. Vamos lá, então, na 74, questão 37. Essa é a mais fácil de todas. Vocês fazem até de olho fechado. Vamos lá. Nas imagens seguintes, há a presença de padrões. Classifique-os escrevendo N para os que são elementos da natureza e H para os que foram criados pelo ser humano. Então, vocês vão aí ver a letra A, por exemplo. Basílica de São Marcos, Veneza, na Itália. Então, tem um mosaico aqui. Vocês vão colocar N, se ele foi feito pela natureza, ou H, se foi feito pelo homem. Isso é muito fácil, né, gente? Letra B. Tem aí um favo de mel. Vão colocar N, se foi feito pela natureza, ou H, se foi feito pelo homem. E assim por diante. Letra C. Um girassol. Natureza ou homem que criou? Letra D. A cúpula da mesquita Sheikh Loftoflah em Istafã, Irã. É mesma coisa. Homem ou natureza? Calçadão no Rio de Janeiro. Homem ou natureza? E cerâmica Marajoara. Homem ou natureza? Isso aí é muito fácil, tá bom? Então, vocês vão colocar H ou N de acordo com a classificação aqui em cima. Então, gente, por hoje é só isso. Vocês vão lembrar de colocar data em todas as páginas. Vocês vão lembrar de fazer com bastante capricho. E tudo bonitinho para a tia Dani ficar bem satisfeita e feliz com vocês. E semana que vem a gente volta com a correção dessa aula, tá bom? E lembrando uma outra coisinha, só para vocês não esquecerem, que tem lá no site do EMAB também, em anexo, uma atividade de matemática para hoje, que são os probleminhas. Então, só para a gente não perder o costume de fazer problemas, interpretar problemas, porque às vezes a gente ainda tem dificuldade em fazer isso, eu deixei, porque como hoje do livro foi pouquinho, eu deixei uns probleminhas lá para vocês resolverem, tá certo? Então, por hoje é só isso. Um beijo grande para vocês. E depois a gente vai tirar nossas dúvidas, tá bom?